Olá! Estamos então dando continuidade na leitura do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, seguindo no primeiro capítulo, tá? No subtítulo Libertando-se da sua mente. Agora, por favor, vou fazer uma pausa para dizer para vocês que se inscrevam no canal, que deixem comentários, que deixem um like, que compartilhem, falem das suas experiências com relação a essas ideias que ele está trazendo. Vou seguir a leitura. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Ele vai assim então aqui respondendo perguntas que as pessoas vão fazendo para ele nos cursos, que as pessoas vão deixando para ele, e ele traz nesse livro muitas destas perguntas e algumas outras que foram surgindo a partir das suas próprias reflexões. Então, esse aqui é um trabalho muito dinâmico, é um trabalho de troca para que todos possamos crescer. Então, essa é uma pergunta que foi feita a ele, né? O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Vamos ver o que ele responde? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, entre aspas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, entre aspas, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Nesse último caso, ela imagina sobre as coisas indo mal ou com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos de passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que os ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É o que quero dizer com o observar o pensador.
é um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro de sua cabeça, esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: a voz, lá está a voz, aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. E aqui ele faz exatamente essa pausa para que a gente reflita sobre o que a gente vem pensando. Que pensamentos são mais comuns na minha mente? Quando eu acordo, quais são os primeiros pensamentos que vêm? São negativos? São sobre o passado? São sobre o futuro? O que eles estão sugerindo? O que eles estão nos dizendo? Você está pensando em quê? Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como um testemunho daquele momento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar ali de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria de ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. Eu concordo, né? É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área da mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber um estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior,
tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Uma vez que observar o pensador, podemos também criar um espaço de fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer a escada em casa ou no trabalho, preste muito atenção a cada passo, a cada movimento e até mesmo a sua respiração. Preste atenção, esteja totalmente presente, ou, quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Depois de fechar a porta, e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença para medir sem errar o seu sucesso nessa prática. O grau de paz dentro de você. Verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprender a nos dissociar de nossa mente. Todas as vezes que criamos um espaço ao fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. Então, olha que beleza isso que ele está nos trazendo, né? Que é uma prática, uma coisa simples de vivenciar e de praticar no dia a dia. Perceber a luminosidade entrando pela janela, perceber a temperatura do ambiente, perceber os sons que chegam a nós, que nos rodeiam. Eu hoje gravei esse vídeo propositadamente enquanto está ouvindo um outro trabalho, um trabalho lindo, que é o Aladê de Jerusalém. Então eu deixei tocando esse CD lá numa outra sala para justamente falar disso, né? O som chega, a energia chega, mas a gente perceber da onde está vindo o som, da onde está vindo a interferência, e ainda assim manter o foco na leitura, acompanhar as ideias do autor. É um desafio, é uma prática para que a gente esteja atento, esteja consciente, para que nada nos tire do nosso objetivo principal. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa leitura com vocês. Estou curiosa para ouvir os comentários de cada um. E assim nós vamos interromper. Até o próximo subtítulo. Um abraço a todos.